Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam, no canal do Rossano Sobrinho, trazer a vocês um tema que eu acho que vai ser super legal conversarmos. Este tema é o pensamento e a mediunidade. Antes disso, eu gostaria que vocês pudessem curtir este nosso bate-papo de hoje, que vocês pudessem compartilhar se vocês achassem que vale a pena, e que vocês também, se não estão inscritos, se inscrevam no canal do Rossano Sobrinho, aonde existem outros tantos articulistas que falam sobre temas muito interessantes e que vale a pena vocês também assistirem. Tá bom? Bem, no domingo passado, eu trouxe um tema para vocês que fala sobre o nosso pensamento, ele provoca ações, e as nossas ações provocam pensamentos em nosso próximo. É mais ou menos assim o tema. E hoje eu queria trazer este tema um pouquinho voltado para a mediunidade que nós portamos, ok? Ele vinculado à mediunidade. E aí, eu quero, de novo, utilizando este nosso livrinho, que vocês observaram, que nós estamos tentando trazer vários temas que são extraídos daqui, trazendo este nosso livrinho aqui, ó, Nos Domínios da Mediunidade, do Chico Xavier, né, e foi trazido pelo nosso irmão espiritual André Luiz, no capítulo 13. É falado mais ou menos o seguinte: em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao infinito de nossas próprias criações, seja onde for. A gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. Servindo ao progresso geral, move-se a alma na glória do bem. Emparedando-se no egoísmo, arrasta-se em desequilíbrio sob as trevas do mal. A lei divina é o bem de todos. E aí continua neste capítulo, que ele é extremamente rico, para depois, se vocês quiserem, dar uma lidinha. Bem, percebam o seguinte: como nós já tínhamos falado, o pensamento, ele é um reflexo daquilo que nós hoje somos, e muitos pensamentos que advêm dele são um reflexo daqueles que hoje nós queremos ser, buscamos ser. Então, nós temos os pensamentos, que são aqueles primeiros pensamentos, que o Ezequiel, aqui ó, nos livros dele, ele até nos traz essa expressão, que são os pensamentos reflexos. Nos pensamentos reflexos, nós somos, ou seja, aquele primeiro pensamento que chega é o espelho de quem nós somos. Mas nós temos os pensamentos secundários, são aqueles outros pensamentos que chegam depois e muitas vezes começam a tentar corrigir aquele pensamento primeiro, aquele que não estava muito condizente com as crenças e com os valores que nós queremos abraçar hoje e que entendemos que nos tornam melhores. Agora, vocês imaginam o que é o pensamento e o que é a mediunidade? Se nós pensarmos na mediunidade como um instrumento, um dom, não importa como nós coloquemos, que o médium tem para que ele possa ter um intercâmbio mais puro, mais claro do plano espiritual para o plano material, vocês imaginam o que o médium ele também pode produzir com seu pensamento. Se ele tem uma facilidade maior para servir de intermediário entre esses dois planos, o médium também ele tem uma facilidade maior de criar, eu vou botar desta forma, uma facilidade maior de criar aquilo que ele muitas vezes tem em seu pensamento e, na hora da sua obra, incidir com mais energia, com mais fluidos ectoplasmáticos, por exemplo, na criação daquele seu pensamento. Então, pensem comigo. Sou uma pessoa, hoje,
que escrevo vários livros que trazem os pensamentos de espíritos que já têm um pouco mais de entendimento, e são espíritos que trazem bastante esclarecimento para todos vocês. E aí, de repente, vocês começam a observar a Adriana, que a princípio serviu de instrumento entre aqueles que estão num patamar mais elevado e o plano material, e a Adriana começa a agir conforme seus pensamentos, começa a agir de uma forma que não condiz com tudo aquilo que está sendo falado nos seus livros. Qual o exemplo que a Adriana estaria dando aos seus leitores? Qual o exemplo que a Adriana estaria dando a todos aqueles que estão ao seu redor e que fazem parte do seu coletivo, do seu dia a dia? Então, quando nós pensamos, primeiro, na ideia de que o médium, ele necessita servir de exemplo para aqueles que estão ao seu redor. Por quê? Porque o médium, ele também tem uma responsabilidade diante da filosofia que ele abraça. Se eu chego, trago livros maravilhosos e, de repente, começo a não servir de um bom exemplo, as pessoas que elas estão um pouco mais temerosas ou ainda não estão firmes no seu ideal, podem acreditar que a filosofia espírita, que foi construída através das verdades trazidas pelo plano espiritual, com o intuito de levar às pessoas um pouco mais de esclarecimento, pode ter as suas bases diante dessas pessoas que estão inseguras. As suas bases podem ficar também, essas pessoas podem duvidar dessas bases desta filosofia. Por quê? Porque se elas veem um espírita, ou um católico, ou um evangélico, agindo em desconformidade com aquilo que eles pregam, elas vão duvidar da pessoa, ou às vezes vão duvidar dessa filosofia de vida que esta pessoa está trazendo. Esta é uma das grandes responsabilidades que este médium tem também, mas não é a única. Então, vamos lá. Se eu penso como médium, eu penso e trago os meus pensamentos sempre numa vibração equivocada, sempre numa vibração mais baixa, numa sintonia mais baixa, quem eu estou convidando para estar ao meu redor? Quem eu estou levando o meu exemplo? É para o plano material e é para o plano espiritual. Se eu, de repente, faço com que os meus pensamentos, que estão sendo alimentados por mim o tempo inteiro, e, por consequência, sempre tendo uma construção uma construção efetiva no plano espiritual, que é aquilo que a gente chama, por exemplo, de formas de pensamento, então eu estarei, como médium, através da minha mediunidade, trazendo para mim a companhia de muitos irmãos que estarão na mesma vibração e na mesma sintonia que eu. Se é desta forma, uma das primeiras pessoas que eu estarei prejudicando seria eu mesma. As outras pessoas que eu estaria prejudicando, possivelmente, seriam estes irmãos espirituais que começariam a afirmar convicções comigo diante desses nossos equívocos, e ainda mais as pessoas que me amam e que começariam a perceber o poço sem fundo que eu estaria cavando para mim. Então, quando nós falamos de mediunidade e pensamento, nós estamos falando de algo que está muito próximo. Por quê? Porque, como eu disse, se eu tenho um pensamento, este pensamento constrói. No plano espiritual, chega a construir formas de pensamento. E essas formas de pensamento, elas são concretas, elas são palpáveis. E se, de repente, eu, como médium, que tenho o propósito de crescer espiritualmente, começar a vibrar de uma forma mais baixa, quem eu estarei trazendo para o meu lado para este intercâmbio
com a mediunidade que eu porto. Percebem? Então, nesta hora, a gente vem e entende o porquê é colocado neste livro, quando o orientador ele fala em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Por quê? Porque o pensamento constrói. Por quê? Porque o pensamento nos molda. Por quê? Porque o pensamento, ele provoca as escolhas, e as escolhas provocam ações, e essas ações influenciam as pessoas, as energias que estão ao nosso redor. Assim, quando nós pensamos na mediunidade, neste processo em que nós não estamos prestando atenção nos nossos pensamentos, podemos dar abertura a influenciações, e essas influenciações, como eu disse, podem prejudicar não só ao médium, mas também às pessoas que estão ao redor e que estão vivenciando todo este processo. Bem, quero colocar uma coisa clara. Se isso tudo estiver acontecendo, nenhuma das pessoas que estão vivenciando essa experiência seriam consideradas vítimas. Não existe injustiça na lei do Pai. E se essa experiência está chegando para todas elas, com certeza as enriquecerá para o seu próprio proveito e crescimento. Ok? E se nós colocarmos, quando nós pensamos, e aí repito não, leio o que está escrito aqui. Se persistirmos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda já jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídos pelo tipo dos nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos, lembra do que eu falei dos pensamentos? E projetando sobre nós os elementos de que as fazem portadoras. Observaram aquilo que eu disse? Imaginar é criar. Então, mais do que nunca, aqui está confirmando aquilo que eu estou trazendo para vocês. Se eu imagino, se eu penso, eu crio. E se eu crio, eu sou responsável pelas minhas criações. E diante disso, mais e mais, nós precisamos perceber se eu venho aqui neste planeta encarnada, trazendo essa potencialidade que é a mediunidade, penso, o porquê, para que eu decidi vir com esta tarefa. E se eu vim com esta tarefa, significa dizer, mais e mais, que eu necessito crescer, eu necessito tirar de mim algumas mazelas que eu percebi em mim e que pela mediunidade acreditei que eu poderia lapidar-me e assim me sentir liberta das dos meus débitos interiores. Ok? Eu espero que eu possa ter trazido para vocês um pouquinho mais de entendimento sobre este tema, para aqueles que não assistiram. Vejam, assistam o vídeo da semana passada, do domingo passado, que vocês terão um pouquinho mais também de ferramentas para o entendimento deste vídeo que trouxemos hoje. Ok? Termino dizendo, mediação entre dois planos diferentes, sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. Então, vamos lembrar, queremos crescer, e se nós resolvermos nadar na lama, será na lama que nós nos sentiremos e vivenciaremos as experiências que se depararem para nós, ok? Espero que vocês tenham um ótimo domingo, espero que vocês tenham uma ótima semana e que nós possamos nos encontrar no próximo domingo, ok? Fiquem todos em paz.